Então, gente, hoje vamos falar sobre músculos do membro inferior. Vamos gravar em alguns vídeos, para não ficar muito grande, tá? Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a região glútea e a região da coxa, somente. Bem? Então vamos lá. Então, na região glútea, a gente tira a pele, a gordura nessa região tem bastante tecido celular subcutâneo, tá? E entramos no primeiro grande músculo, tá? Chamado glúteo máximo, tá? O glúteo máximo pega toda a região glútea praticamente, tá? Um para cada lado. Rebatendo o glúteo máximo, ó, a gente vai ter a camada profunda. Acima aqui, né, a gente vai ter o glúteo médio e o glúteo mínimo embaixo dele, tá? Então, glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Logo abaixo dos glúteos, a gente vai ter um músculo muito importante chamado músculo piriforme, tá? O músculo piriforme, ele serve como limitador. Abaixo do músculo piriforme vai sair o nervo isquiático, tá? O ciático, as artérias e nervos glúteas inferiores, enquanto acima do músculo piriforme o nervo e a artéria glútea superior, tá? O nervo glúteo superior inerva o glúteo médio e o glúteo mínimo, enquanto o nervo glúteo inferior vai inervar o glúteo máximo, tá bem? Isso tudo. O glúteo máximo tem a função principal de extensão do membro inferior, tá? Extensão da coxa, enquanto o glúteo médio, tá? Junto com o mínimo, tem a função principalmente de abdução da coxa. Logo abaixo do piriforme, onde está saindo o nervo ciático, a gente vai ter três músculos, tá? Chamados gêmeos superior e inferior e o músculo obturador interno. Aqui, como foi seccionada a pelve, a gente só consegue ver a inserção deles. Vou rebater aqui o nervo ciático e a gente vai ver, ó, um tendão grande, ó, tendão bem formado, que é o tendão do músculo obturador interno. E o glúteo, o gêmeo superior e o gêmeo inferior se inserem no tendão do obturador interno e junto vão se inserir na fossa do trocânter maior, que está aqui, ó. O piriforme se insere no ápice do trocânter maior, enquanto esses músculos que são trigêmeos, né, o gêmeo superior e inferior com o obturador interno, vão se inserir juntos, né, na fossa do trocânter maior. Abaixo dele, nessa região aqui, a gente vai ter o músculo quadrado femoral. Lembrando daquele tubérculo quadrado lá na crista intertrocantérica? Então é formado pela inserção do músculo quadrado femoral. Tá bem? Essa é a região glútea. São os músculos importantes que dá pra gente ver. Dando sequência da região glútea, a gente vai falar agora sobre a região da coxa, tá? A coxa, a gente tem três grandes lojas: a loja posterior, a loja medial e a loja anterior. Já que a gente está na região posterior, falando do glúteo, vamos falar sobre a região posterior da coxa, também conhecido como região do jarrete, tá? Essa região, ela tem principalmente três músculos. O primeiro, mais lateral, é o bíceps da coxa, o bíceps femoral, tá? Bíceps, pelo próprio nome diz, tem duas cabeças: a cabeça longa, tá? E aqui dentro a cabeça curta, que se insere no fêmur. Enquanto a cabeça longa vai se unir, né, até aqui em cima, onde fica o túber isquiático, tá? Junto da inserção dos outros dois músculos dessa região. Depois do bíceps femoral, a gente vai ter dois músculos: o músculo semitendíneo. Como é que a gente sabe que esse é o semitendíneo? É o músculo mais fino e tem um tendão longo, ou seja, metade do tamanho do músculo é tendão, por isso que ele chama semitendíneo, tá? E o próximo é um músculo muito mais carnoso, né, grande, que, ó, metade de cima e a parte de baixo é uma membrana, né, uma aponeurose. Então ele é chamado de semimembranáceo, tá? Que é um músculo muito maior do que o semitendíneo. Ele fica quase apoiado em cima dele, né? E o tendão dele não é grande como o tendão do semitendíneo. O semimembranáceo tem um tendão grosso e curto, tá? E esses três
são num grupo chamado músculos isquio, do túbero isquiático, tibiais, que vem para tíbia, tá? Então, músculos isquiotibiais, saindo aqui do túbero isquiático. Esses músculos, tanto o bíceps, semitendino e semembranáceo, são inervados pelo ramo tibial do nervo ciático, tá? São músculos que têm a função de fletir a perna. Então, são músculos da loja flexora, tá? Posterior de coxa, flexora. Rodando para a parte medial, a gente vai ter aqui agora, na parte medial, os músculos têm uma função de adução, é a loja adutora. A gente vai ter nessa ordem, ó, o músculo adutor magno, tá? Logo acima aqui do músculo adutor magno, a gente vai ter o músculo grácil, que é esse músculo reto, que se insere com um tendão fino, tá? E depois o adutor longo, que fica aqui, ó, entre o adutor magno e o grácil, né? O adutor longo, tá bem? Embaixo, profundamente ao adutor longo, a gente vai ter o adutor curto, tá? Que não está dissecado nesse ponto aqui. Adutor longo, adutor curto, que está não dissecado, e aqui o adutor magno, que é esse grande músculo que tem essa aponeurose toda aqui. O adutor magno, ele tem um marcador, tá? Que é esse canal aponeurótico aqui, ó, chamado hiato ou canal dos adutores, ou hiato de Hunter, que é onde os vasos femorais entram, atravessam o adutor magno para sair aqui atrás e virar vasos poplíteos, tá? Então o adutor magno é esse onde tem esse túnel, esse canal. Todos esses músculos, adutor magno, adutor longo, adutor curto e o grácil, são adutores e são inervados por um outro nervo, chamado nervo obturador, tá bem? E aí continua rodando, a gente vai vir para a loja anterior. A loja anterior, ela é marcada pelo músculo quadríceps, é o principal músculo, né? Basicamente é um músculo só. Quadríceps tem 4 cabeças. Esse primeiro, que é o músculo reto femoral, e os vastos, vasto medial, vasto lateral e o vasto intermédio, que fica embaixo do reto femoral. Os 3 vastos se inserem no fêmur, tá? Enquanto o reto femoral se insere na espinha ilíaca antero-superior. Então ele tem uma característica, ele sai do quadril, né, e vai até a tíbia. Então ele pula 2 articulações, a coxa femoral e a articulação do joelho, tá? Só a cabeça do reto femoral. As outras 3 só tem inserção do fêmur até a tíbia. As 4 cabeças se unem num longo tendão chamado tendão patelar, né? Atravessa por cima da patela e se insere na tuberosidade da tíbia, tá? Esse músculo, ele é basicamente um músculo extensor, tá? Ele vai fazer a extensão, vai esticar a perna, fazer isso, manter do jeito que está aqui, tá? E extensor. Além deles, a inserção proximal junto da espinha ilíaca antero-superior, tem um músculo chamado sartório, tá? Sartório também conhecido como músculo do costureiro, músculo do alfaiate. Ele cruza obliquamente a coxa e vem se inserir aqui na parte medial da tíbia, tá? E ele também cruzando 2 articulações vai ter 2 movimentos, tá? É o movimento, eu vou mostrar para vocês, de fazer isso daqui, ó, porque o costureiro apoiava o vestido para poder costurar nessa posição. Então ele vai fazer a flexão, né? Aqui, ó, vai levantar a coxa e vai rodar, tá? Ou seja, vai fazer a rotação interna da perna. Então esse o adutor, esse músculo é o músculo sartório, que tem essa função. Tanto o sartório como o quadríceps são inervados por esse nervo aqui, ó, chamado nervo femoral, tá bem? Inervação dessa região da coxa, anterior da coxa. Assim como esse grande músculo da loja lateral. Essa loja lateral chamado músculo tensor da fáscia lata, tá? Tensor da fáscia lata é porque ele tensiona essa grande fáscia aqui chamada fáscia lata. É uma aponeurose que pega a parte lateral da coxa. E a parte mais espessa da fáscia lata é o trato iliotibial, que é aqui, ó, esse finalzinho
que vai se inserir aqui no tubérculo de Gerdy, na parte lateral da tíbia. Bem, então o trato iliotibial tensionado pelo músculo tensor da fáscia lata. Aí temos alguns detalhes na coxa, tá? Alguns reparos anatômicos. Existe um triângulo formado pelo adutor longo, junto com o sartório e o ligamento inguinal. Esse triângulo chamado trígono femoral, tá? O trígono femoral, ele é onde estão o nervo femoral, artéria e veia femoral, além de alguns linfáticos, tá? E aí, assim, qual é o assoalho do trígono femoral? Ou seja, o que tem embaixo desses vasos são dois músculos, tá? Aqui, ó, embaixo do nervo femoral, a gente vai ter um músculo que começa lá dentro da barriga, tá? E acaba aqui no fêmur. Esse é o músculo iliopsoas, tá? O iliopsoas e o músculo pectíneo, que está aqui do lado. Então, o músculo pectíneo e o psoas formam um assoalho musculoso do trígono femoral, que é o adutor longo, sartório e ligamento inguinal. Esse é um marco anatômico que a gente usa muito em acesso cirúrgico, entre outras coisas. Aqui existe uma outra coisa na loja medial, que é uma inserção conjunta de 3 tendões, conhecido como pata de ganso ou pata anserina. A pata de ganso é a inserção do músculo sartório, do músculo grácil, tá? E do músculo semitendíneo. Aqui, ó. Esses 3 tendões, semitendíneo, grácil e sartório, tem uma inserção aqui na face medial da tíbia, né? Formado 3 dedinhos, como se fosse uma pata de ganso, tá? Chamada aponeurose pata de ganso, a inserção deles 3. Lembrando que o membranáceo não faz parte deles, ele se insere antes. A pata de ganso é mais baixa, tá bem? Esses são os detalhes anatômicos da região posterior, medial, anterior e lateral da coxa. Os principais músculos, principais funções e com a sua inervação principal.